Ô, Márcio, você acertou quantas questões? O Claudio Silva tá perguntando. Nossa, foi tanto concurso de agente, se eu não me engano. Fala o último aí, sei lá. Foi o de agente, né, que eu tô hoje, acho que foram 67 questões. São 67. Acho que era 100, né? Eram Acho que era 100 questões. Até eu ficava assim, não vou ser chamado, não vou ser chamado. Esse cara aqui deve ser que nem eu. Ele vai fazer o concurso e ele vai saber. Deixa eu ver se eu acertar quantas. Não tem. É igual eu falei assim, a gente tem que ir numa progressão. O pessoal que vai fazer o concurso tem que entender essa questão do processo. Eu vou entrar na faculdade, vou me formar daqui a 5 anos para passar uns 2, 3 anos pegando experiência para depois atuar de fato. Vão levar 8 anos. Então a pessoa que vai entrar no concurso, ela tem que ter em mente que pode levar 2, 3, 4 anos para ela passar. Desde que ela se aplique com afinco. Às vezes você consegue antes, por causa daquilo que eu falei lá. Se você teve uma boa passagem pela escola no começo, você consegue se desenvolver mais ali, né? Na questão dos concursos eu comecei um pouquinho tarde, mas igual assim, a primeira faculdade mesmo que eu fiz, era meu sonho fazer a faculdade, assim, eu queria fazer muito, não tinha condição nenhuma. Meus pais, graças a Deus, não deixaram faltar nada, mas a questão de educação, assim, sempre foram muito firmes comigo. E como eu passei uma boa parte da minha infância e adolescência morando em zona rural, eu não tinha muito o que fazer, então o meu passatempo era leitura, isso me ajudou demais. Então eu consegui fazer a minha faculdade pelo ProUni lá, né, de graça e tal, só que eu levei anos para conseguir. Eu não saí da escola e fiz a faculdade, eu fui começar a fazer com 26, eu fiz acho que 6 Enems para conseguir essa bolsa, né? Então a pessoa tem que ter, assim, poxa, eu quero, vamos decidir se eu quero mesmo. Agora eu quero, eu vou o quê? Eu vou parar, eu vou separar minha rotina, eu vou parar com esse negócio que eu fazia aqui toda sexta-noite de ir pro barzinho e tal. Não, de repente dá para você conciliar, mas você vai ter que abrir mão de algumas coisas e vai ter que aprender a lidar com essas decepções no começo, porque não vai dar, não é questão que você não sabe aquilo daquele concurso, então você vai ter que apanhar dele um pouquinho. Se você já for muito maceteado em questão de concurso, pode ser que você passe na primeira. Só que assim, eu fui passar ali, né, para efetivo de fato mesmo, da polícia no terceiro, mas que nem eu falei, já tem mais de 30 concursos, então eu já tomei muita paulada lá atrás. Se eu tivesse desistido, né, o primeiro concurso que eu fiz foi em 2003. 30 concursos. É bastante, né? Não, é desses que eu lembro, né? Desses é o que eu lembro, assim, porque tem alguns que eu não lembro. Porque, assim, alguns que eu fiz, a gente não tinha internet na época, não tinha como consultar. Então, assim, eu nem sei como é que tá, né? Nem sei se eu passei, na verdade, né? O primeiro que eu fiz, eu lembro que eu fui muito incentivado, assim, por um primo meu, que ele saiu da escola, ele foi morar lá no Rio comigo e ele começou a fazer uma faculdade à distância e ele começou a fazer concurso incentivando. Eu falei, mano, não tem condições de prestar isso aí não. E o pessoal sempre me incentivando. Eu descambei pro concurso mesmo. Por isso que é importante a gente se aliar a essas pessoas que já estão ali, que fez, pra gente ver que são pessoas como nós. Porque quando eu morei em Ilhabela, eu era cobrador de ônibus lá, eu conheci um carteiro que era novinho. E eu tinha um primo ele é carteiro até hoje, eu ficava admirado, assim, nossa, eu quero trabalhar no correio, como é que faz? Aí ele ficava falando comigo, eu vendo, poxa, trabalhando, o salário era melhor, né, do que onde eu tava, e aí eu fui fazer o concurso, né, vou fazer. Aí eu fiz concurso, passei em primeiro lugar lá em Ilhabela, e só tinha uma vaga. Eu falei, nossa, eu não acredito, né, cara, eu fiquei feliz da vida, né, eu já tava pensando até pedir demissão do emprego, aí eu vim fazer o teste físico aqui em São José, reprovei no teste físico aqui. Teste físico de carteiro. Sério? Tinha um aparelho que tinha que puxar lá no peito, lá um desgramento, lá eu fiz a barra, fiz a corrida, fiz salto, tinha salto de distância, tinha uns aparelhos para você puxar, e um aparelho eu fui e reprovei. Eu fiz isso debaixo da chuva aqui no João do Pulo aqui, não esqueça esse dia, voltando triste, atravessando a balsa lá. E aí teve de novo concurso, de novo lá, e eu falei, vou tentar, mas agora eu não vou ter sorte, né, uma vaga só, fui lá, fiz, passei primeiro de novo. Agora vai, entrei na academia e tal, vim aqui, reprovei no mesmo aparelho, né? E só que o que aconteceu? Se eu tivesse passado lá, eu tava lá até hoje, porque lá em Ilhabela especificamente, eu não tinha uma galera que era virada pro concurso. A galera lá era legal e tal, né? Então assim, eu fui obrigado a sair de lá para me crescer. Né? Então eu vim, consegui a vaga na faculdade aqui em São José, vim pra cá, eu já tinha alguns parentes morando aqui, aí a faculdade de administração, que tem algumas pessoas falam mal, né? Ela me abriu muitas portas, não para o trabalho em específico, mas pela pegada do concurso, né? Nos concursos, quando eu passei, eu tava cursando administração na época, então você tem contato com algumas coisas, a própria pegada de concurso ali, a abertura de porta para prestar concurso para nível superior, a própria administração de vida, né? Porque você aprende a gerir alguns recursos, algumas coisas lá. E aí eu fui, nisso aí eu fui pegando, eu consegui, depois eu falei assim, eu cismei que queria fazer uma faculdade federal.
Falei, não, eu tenho que aprender, eu tenho que poder passar nisso também. Eu sou igual a todo mundo, eu tenho que aprender a passar. Eu fui lá, fiz o Enem de novo, consegui a vaga na Federal aqui em São José. Só que eu não aguentei a faculdade, porque era pesadíssima, Tá. né? E não era muita área que eu curtia também, era ciência e tecnologia. Fui lidar com física quântica lá, eu pensava que era só coisa de desenho, não sabia que existia isso, era terrível, eu não aguentei. Nessa época eu tava fazendo uma pós, fazendo essa faculdade, fazendo o curso de inglês, aí eu não aguentei, por isso que eu fui abraçar muita coisa Sim. e acabei tiltando, larguei tudo.